Sejam muito bem-vindos. Começa agora o PodCity, o podcast da STV. Assim como eu, você aí de casa pode se perguntar quais são as atribuições da Secretaria de Arrecadação e Tributos da Prefeitura. Quanto a Prefeitura arrecada de tributos? Pois bem, essas e outras mais dúvidas nós saberemos hoje, pois estamos contando com a presença do prefeito de Perdizes, senhor Antônio Roberto Bergamasco, e o secretário de Arrecadação e Tributos, senhor Evandro de Menezes Borges. É um prazer recebê-los aqui nos estúdios da STV. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, prazer é nosso, Fernanda. Tudo bem, né, Fernanda? Graças a Deus. Tudo bem, Evandro? Tudo bem. Fernanda, o Evandro faz quase 5, essa semana eu não vi ele. Você não viu ele hoje? Por falta de quê, Roberto? De sábado passada, só porque o Palmeiras ganhou de 4-3 do time dele. Evandro, olha só. Assim, a gente estava muito apertado de serviço, né, Fernanda? E a gente procurou se abster de comentários futebolísticos essa semana, né? Eu te compreendo, Evandro, eu te compreendo. Eu não pude falar por muito tempo sobre futebol porque eu sou cruzeirense, mas agora a gente está voltando. Tá voltando, né? tá voltando. Tudo passa, né? Tudo passa. Roberto, a Prefeitura fez uma campanha no ano passado e se estende para esse ano, que é o cadastramento das máquinas de cartões de crédito e débito dos comerciantes na Prefeitura. Por que tem que cadastrar essas maquininhas e vai gerar algum custo para as empresas? Como que funciona? Fernanda, para as empresas não gera custo nenhum. Nós sabemos, né, que a nossa cidade tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação e a gente precisa de arrecadação. Essas maquininhas, estamos cadastrando ela porque quem recebe é o lugar é a cidade onde ela está. E com isso, a gente cadastrando ela, esse bem ele vem para o nosso município. Aí o Evandro está aqui do meu lado, né, Evandro? Ele vai poder explicar melhor como funciona. Fernanda, cada vez que a gente passa o nosso cartão de crédito numa daquelas maquininhas, gera um ISS. Sim. E antigamente esse ISS ele ia para o município onde estava a administradora do cartão, né? No caso, não sei se era São Paulo. E teve uma lei agora recentemente que democratizou isso aí, espalhou o ISS. Então o ISS agora ele vai ser devido ao município onde o contribuinte fez a compra. Então, por que a gente está pedindo cadastramento? Para a gente ter os dados das maquininhas para saber se as operadoras das maquininhas estão passando o ISS para a prefeitura. E é um valor assim, que ajuda muito a nossa arrecadação. Então, importante, né? Alguns comerciantes me pararam na rua perguntando, assustados, né? E não vai aumentar tributo, não vai aumentar nada. É só para a gente fiscalizar a operadora. Eu só queria fazer uma observação que alguns comerciantes, quando vendem mercadorias, aí incide ICMS. Sim. E a Receita Federal informa para a Receita Estadual cada vez que passa a maquininha. E aí sim, a Receita Estadual pode fiscalizar as empresas se elas estiverem passando a maquininha e não tirando a nota. Então, se alguma empresa for fiscalizada, é pela Receita Estadual, não é pela Municipal, não. Pelo município. Deixar isso bem claro, porque a gente fala aqui. Aí amanhã alguém passa o cartão e não tira nota de mercadoria, não é serviço. Sim. E aí vai receber uma notificação da Receita Estadual, vai ficar bravo comigo e com o Roberto, né, Roberto? Então, a Receita Estadual cobra o ICMS das mercadorias. E nós vamos fiscalizar as operadoras se elas estão repassando o ISS para nós. Sim, então fica aí um convite, né, para os comerciantes procurarem a prefeitura para fazer esse cadastramento. No site tem as instruções, né? Qualquer coisa liga no nosso telefone lá no setor de tributos, né? Ótimo. E Evandro, até recentemente, né, nós recebíamos aí o IPTU pelo correio, né, ele entregava na nossa casa. Nesse ano de 2023, vai sofrer alguma alteração ou permanece da mesma forma? Fernando, os custos, né, para a gente enviar as guias para os contribuintes está ficando a cada ano mais caro. E o IPTU nosso, só para ter uma ideia, a gente arrecada em torno de 700 mil por ano. E a gente tem, assim, desses 700, uns 400, 500 é que a gente recebe mesmo. O resto a gente tem que cobrar. E se a gente for ficar enviando as guias, enviando notificação, eu fiz umas contas aí, nós podemos gastar até 40 mil. Agora você pensa bem, um tributo de 700 mil de arrecadação, você gasta 40 com notificação? Sim. Então a gente está pedindo encarecidamente aos contribuintes que entendam a nossa situação. A gente não vai enviar o carnê do IPTU pelo correio esse ano.
mas o carnê vai ficar disponível no nosso site. Então, o contribuinte, ele entra lá com o seu CPF, com o seu código e imprime lá na hora. Se tiver alguma dificuldade, nos procure, ligue lá no setor de arrecadação que a gente auxilia, né? Então, a guia do IPTU esse ano vai ser retirado diretamente no site. E o alvará também? E tem uma notícia boa, assim, vai poder pagar pelo Pix. Então, tem o códigozinho do Pix lá. Se o contribuinte quiser também, é só, já sai o código de barras do Pix, né? Então, vai facilitar também. E o alvará também poderá ser retirado pelo site? O alvará, por enquanto, vai ser igual ao ano passado. Nós vamos imprimir, assinar no papel ainda, porque a gente não adaptou o sistema ainda. E a gente quer que o contribuinte retire o alvará no site, mas por enquanto a gente não conseguiu operacionalizar. Por enquanto, só a guia do IPTU e o site, ele está aparecendo aí na tela para você, e qualquer dúvida também é só entrar em contato com o setor de arrecadação e tributos na prefeitura, correto? E também os nossos parceiros contadores aí, eles podem auxiliar, explicando os contribuintes, né? A gente está contando com a ajuda de todos aí. Certo. Bom, o Código Tributário sofreu algumas alterações. Quais foram as principais e quais são os impactos que o novo código vai gerar? Bom, Fernando, o código nosso ele foi criado na década de 70, né? Para a época ele foi até muito bem feito. Eu li ele, achei ele muito bem feito pela época. Mas a legislação federal ela teve muitas alterações ao longo desses anos. E a prefeitura vinha se adaptando a essas legislações. Então, a gente resolveu fazer um código tributário do zero, né? Foi uma das coisas que o Roberto fez questão que fosse feito. O pessoal lá da nossa procuradoria trabalhou muito, né? E os assessores, e a gente conseguiu finalizar o nosso código. Vai facilitar algumas coisas sobre parcelamento, que a gente não tinha uma lei que regulamentasse o parcelamento. Então, nós vamos poder hoje parcelar o ISS, né? Hoje não, a partir de março, que é quando começa a valer. Mas os contribuintes deviam ISS, queriam parcelar. Eles tinham que fazer um pedido, a gente tinha que montar um processo, mandar para o jurídico analisar, aprovar, para depois a gente ir lá e fazer uma adaptação no sistema. Demandava um tempo. Demandava um tempo, uma burocracia. Agora o próprio código já estabelece e vai ser algo muito parecido com o que a Receita Federal faz, né? E os contribuintes que tiverem débitos em aberto, tanto ISS como IPTU, já pode começar a entrar em contato com o setor de arrecadação para ir negociando, para evitar uma cobrança mais rígida. Então, e esses impactos, então, são mais para o aspecto positivo mesmo, negativo... Aumento de tributos não vai ter, né? Agora, uma outra coisa também que a gente sofre muito lá no setor de arrecadação são os cadastros desatualizados. Então, a gente não tem os dados do contribuinte correto. E nesse código prevê isso. O contribuinte ele tem a obrigação de manter o cadastro dele aprovado. Se ele não agir assim, ele pode incorrer em multa. Então, o contribuinte vai ter que estar com o seu cadastro atualizado. Tem contribuintes lá que não tem o CPF cadastrado, né? Tem contribuintes que não têm o endereço corretamente cadastrado, a área construída. Então, é outra coisa que o código ele nos dará ferramentas para cobrar do contribuinte, exigir que ele mantenha, para que a gente faça uma correta arrecadação, uma arrecadação correta e também justa, né? Que a gente não cobra a mais e nem a menos, né? Sim. E para o contribuinte que queira regularizar o cadastro, o endereço, tudo certinho, como que faz, Evandro? Procurar o setor lá de vocês, na prefeitura? A gente está trabalhando na informática para ver se faz isso direto pelo site, mas por enquanto procurar o setor de arrecadação e tributos lá para fazer essa atualização e manter o cadastro atualizado. Certo. Bom, nós temos uma pergunta da população e onde a pessoa gostaria de saber quanto que a prefeitura arrecada de tributos mensais ou anuais, Roberto? Fernanda, tributos, ele arrecada mais ou menos uns 10 milhões no ano. Mas ele tem outras fontes, que é o ICMS, né? E mais, né, que o Evandro vai te falar. A gente acha que existe um tributo só, mas assim, a arrecadação da prefeitura ela é até bastante complexa. Então a gente vive dos tributos, né? E quando se fala em tributos, eu estou me referindo apenas aos tributos municipais, que é o que a prefeitura pode cobrar, que é o ISS, que é o ITBI, o IPTU
E também tem taxas, né? Taxa de melhoria disso, taxa de iluminação, né? Então esses são os tributos que a gente recebe lá na boca do caixa, que é pago no nosso site. Igual o Roberto disse, dá uns 10 milhões por ano, pelo menos no último ano deu. Mas a gente não vive só disso, né? Então a gente vive de repasses. A gente recebe repasse do governo estadual e do governo federal. Então, um exemplo, todo mundo já ouviu falar do ICMS. É um imposto que é uma atribuição do governo estadual. O ICMS é do Estado de Minas. Então, quem arrecada esse imposto é o Estado de Minas. Mas pela Constituição de 88, 25% desse imposto é devido aos municípios. Então, o Estado de Minas arrecada o bolo e desse bolo ele pega 75% para ele, podia tanto ser meio a meio, né? Sim, eu acharia muito seria bom. Ótimo. Quem sabe um dia. Ele pega 75% para ele e manda 25% para a nossa prefeitura, para as prefeituras de uma forma geral. Então, o que é isso? É um repasse. Uhum. E também tem os repasses federais, né? Todo mundo já vai falar do imposto de renda, né, Fernanda? Sim, claro. Tá chegando aí a declaração. Tá chegando. O Leão tá começando a Então, o imposto de renda, o ITR, o IPI, né, é de alçada federal, é responsabilidade da Receita Federal receber. E também, pela Constituição, ela recebe lá, manda uma parcela para os municípios. É claro que essa parcela é sempre menor, né? Sim. Então, a gente recebe esse repasse também, por isso que a gente fala repasse, né? Não é o imposto devido, é o repasse. E a gente também recebe algumas compensações financeiras. Um exemplo, nós temos aqui uma área alagada pela represa de Nova Ponte. Você concorda comigo que essa área ela poderia estar sendo plantada ou servindo de pasto, gerando ICMS para nós? Poderia. Então não está, o município está perdendo. Para compensar essa perda, uma parte da receita da hidrelétrica de Nova Ponte vem para nós. Sim. Nós recebemos o repasse da hidrelétrica de Nova Ponte e em virtude de uma lei de 73, se não estiver enganado, a gente recebe um repasse em torno de 500 mil por mês da usina hidrelétrica de Itaipu. Interessante, né? Sim. Dá uns 500 mil por mês. Uhum. E, além disso, a gente recebe o Fundeb, né? É um dinheiro que é direcionado para educação, né? Sim. Pagar salário de professor, alguma despesa da educação. E o Fundeb, ele é muito interessante e para a gente também, Evandro, poder entender essa questão que são outras receitas. Mas eu te convido para ficar aí e já já nós estamos de volta para finalizar com essa resposta. Nós estamos de volta e, Evandro, a gente finalizou aqui para o intervalo, você estava falando sobre as fontes de receita e citou o Fundeb, que é para a educação. Poderia continuar para nós? Então, os tributos, os repasses e o Fundeb, o ano passado totalizou 91 milhões. Né? Além disso, a gente recebe repasse de emenda parlamentar, mas isso aí não é certo, assim, não é garantido, né? E quando vem casado para comprar uma máquina, construir uma escola. Então, o capital de giro da prefeitura, que a gente arrecada, é 91 milhões. O pessoal está achando muito, mas eu acho que o Milton já explicou que a despesa nossa é alta. É, né? Alta. Então, o pessoal deve achar um valor alto, mas nós temos que entender que o nosso município é grande. O prefeito Roberto exigiu aí manutenção de estrada, né, com esmero, uma manutenção assim como nunca havia feito. Isso gera despesa. Sim. Nós temos transporte escolar, tem muitas coisas. Sim. Mas o Milton fala melhor do que eu, essa parte da despesa. Sim. Né? Bom, alguns contribuintes estão em débitos com a prefeitura. Tem alguma forma de parcelamento para facilitar o pagamento desses débitos? Tem sim, Fernanda. Tem vários parcelamentos. Fernanda, então, por exemplo, o IPTU. IPTU tem terrenos na cidade aí que estão de frente para o asfalto, que nunca pagou IPTU. Então a gente está convidando essas pessoas para irem lá e a gente parcela, ótimo. E o que acontece com o contribuinte que não regularizar os seus débitos? Pode gerar algum problema aí para a prefeitura? Fernanda... Porque não é só para a pessoa, né, Roberto? É um compromisso também com a prefeitura, né? Isso chama
renúncia de receita. De receita. E o prefeito não pode ter renúncia de receita, porque é um dinheiro que ele é do povo, né? Como eu falei, ele é um dinheiro que ele vai para a educação, que ele vai para a saúde, e nós que estamos lá, a gente não pode abrir mão dessa receita. Sim, seria sanções administrativas que incorre o prefeito em caso de não regularizar esses débitos. E até improbidade administrativa, Até né? improbidade. Coisa bem grave, né? Sim. Bom, alguns cadastros, né, de proprietários de imóveis estão desatualizados na prefeitura. O que vem sendo feito aí para fazer essa atualização? Não pode falar, velho. Não, pode responder. Não, assim, a gente já tinha comentado lá no que o novo Código Tributário, inclusive, prevê penalidades para quem não tiver cadastro atualizado, né? Sim. Então, a gente está pedindo a colaboração de todos, né? E também aqueles imóveis, e a gente está fazendo um trabalho, foi mapeada a nossa cidade, nós tivemos fotos aéreas, então está permitindo a gente ver aí onde que tem construção, onde não tem, então nós estamos atualizando o cadastro de ofício, né? Mas o contribuinte tem que ir lá atualizar os dados, telefone, o e-mail dele, que é um canal de comunicação rápido e econômico, né? Até CPF, tem gente lá que não tem CPF, né? Eu já havia dito isso. Né? Sim. Fernanda, e tem também o REURB que a prefeitura está oferecendo à população, para a pessoa que tem o terreno, ainda que não está no nome da pessoa, e se a pessoa for social, ela enquadra, ela não tem despesa, nem com a escritura e nem com o registro. Isso é um serviço que a prefeitura está oferecendo à população. Que pode procurar lá vocês a qualquer momento. Exatamente. Hoje está lá na assistente social. Certo. E você falando em REURB, Roberto, o senhor Evandro falando dessas fotos aéreas, a gente vê essa movimentação, né? Que a prefeitura está fazendo um levantamento aí de lotes, construção do município. Após esse trabalho, o IPTU vai sofrer alguma modificação? Não, Fernanda, nós só queremos regularizar a nossa cidade, né? Nós queremos deixar a nossa cidade organizada. É isso que a gente quer. Entendi, mas pode acontecer de sofrer alguma modificação? Então, vai ter assim, o que vai ter é que a fórmula, agora nós temos uma tabela, então nós vamos considerar o tamanho do imóvel, então o imóvel que tem até 50 metros quadrados vai pagar X, o imóvel que tem até 75, Y. Para quê? O que a gente quer fazer? Os imóveis menores vão pagar até menos. Os imóveis a partir de 100, 120 vai ter um pequeno aumento. Aqueles imóveis que não estão registrados, estão só no terreno, também vai ter, nós implantamos meio que um IPTU progressivo. Então, para quem tem um imóvel e não tem construção, está lá parado, vai aumentar gradativamente aí, ao longo dos anos o IPTU dele, né? E além do que também, a gente estabeleceu algumas taxas. Então, sim, aqueles imóveis sujos, né? O proprietário vai ter que manter limpo, né? A gente tem problema de bicho, de animal, sim, dentro da cidade, né? A própria dengue, né? Dengue, que ataca a população como um todo. Então, a intenção até o Roberto fez questão de fazer isso, né, Roberto? É uma ideia do Roberto, esse IPTU progressivo, né? Uhum. E manter a cidade limpa, né, Fernando? Os terrenos bonitos, né? Porque é muito feio a gente chegar num bairro lá, a gente chega num bairro lá, o mato está da altura da... Então, isso causa um efeito muito ruim para a cidade, né? Isso, e assim como você mencionou, essa questão é uma questão de saúde pública, né? Não é uma questão só de limpeza estética, não é isso, né? É uma questão de saúde pública, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, exemplos como a dengue, né, atacam, e quando vem, atacam muito, né, a população. Então, é essa parte da conscientização também, né? Pernilongo, né? Sim, sim. Então... Não, com certeza. Bom, os registros que estão apenas como lote na prefeitura e possuem construções no mesmo, precisa fazer a averbação no cartório ou apenas na prefeitura? É o suficiente para o cálculo do IPTU? Fernanda, toda construção tem que estar averbada. Tem que estar averbada. Né? Então, antigamente a pessoa ia construindo, colocava o pedreiro lá, então aquela construção tem um trâmite, você tem que entrar com um pedido na prefeitura liberar, teria que ter o fiscal de postura para ver se aquilo lá está de acordo, né? E a prefeitura libera tudo e averba no cartório. Vários imóveis não estão averbados. Mesmo esses imóveis que não estão averbados, nós vamos cobrar o IPTU como se tivesse. Por quê? Porque a lei fala o seguinte, a partir do momento que
A prefeitura forneceu o asfalto, forneceu água, luz, né? Não precisa ter fornecido tudo, não. Se não me engano, são 3 itens, né? Ou 2, se não estiver enganado agora. Ela forneceu água, luz, esgoto, alguma coisa, ela já tem direito de cobrar IPTU, porque aquele imóvel, aquela casa, ela não está averbada, mas ela está consumindo energia, tem esgoto que ela está produzindo, né? Água que ela está consumindo. Então, a gente, mesmo não estando averbado, a gente vai cobrar o IPTU como se tivesse construído. Tá? Isso aí, nós temos garantia de lei, nós temos legalidade por isso, para isso. Então é uma informação que é importante para a população, né, para que todos tenham a ciência, porque às vezes as pessoas fazem essa confusão, né, Evandro? Então ela não precisa estar averbada para cobrar o IPTU, mas toda casa ou residência precisa aí dessa averbação, né, correto? Inclusive, Fernando, foi muito bom você falar isso, porque o novo Código Tributário prevê isso, né? O código nosso é tão grande que a gente não consegue falar dele. Sim. Ele tem 400 artigos. Então, ele prevê isso, tá? Ele prevê que aquele imóvel que não está averbado, a gente pode cobrar, né? Isso aí é importante. Agora, ele prevê também o trâmite para a gente fazer agora uma coisa legal. Ir lá, pedir o habite, pedir tudo, construir, terminar bonitinho, levar no cartório, registrar, cadastrar na prefeitura, né? Entendi. Bom, Evandro, assim como você falou aqui, vocês mencionaram para nós que alguns serviços já estão disponíveis no site, né, aí da Secretaria de Arrecadação e Tributos. A Prefeitura disponibiliza de mais algum serviço online para o contribuinte, Roberto? Sim, mas a intenção nossa, desde quando a gente entrou, é a gente informatizar não só tributos, mas informatizar a Prefeitura toda, né? Porque hoje tem prefeitura que é totalmente informatizada, onde facilita ao público, à população. Sim, o acesso, né? Com certeza. Bom, eu agradeço pela presença de vocês. Gostaria de agradecer também a sua presença. O PodCity vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Aqui é informação concentrada e até a próxima.